Olá, você, tudo bem? Vamos então trazer para vocês mais um tema muito importante do desenvolvimento pessoal e interpessoal, que é a crítica como oportunidade de melhoria. Esse é um dos aspectos mais importantes da comunicação assertiva. Você me acompanhando, você vai observar que o conceito de crítica não é conhecido por muita gente. Muita gente acha que criticar é ofender, quer falar mal, quer depreciar. Mas na verdade, criticar é avaliar os pontos fortes e os pontos fracos, seja de uma obra, de um comportamento, de um experimento científico. Quando você critica, você está avaliando não só o aspecto negativo, mas também o aspecto positivo. Tenha clareza disso. Criticar não é achincalhar, não é humilhar, não é depreciar o outro. Muitas pessoas acreditam que ao criticar de forma ácida e corrosiva está fazendo algo positivo e, na verdade, está efetuando um ataque. A crítica deve ser sempre feita sobre o comportamento, sempre sobre a obra, sobre a conduta, sobre a fala, sobre os argumentos. Nunca a crítica deve ser direcionada diretamente à pessoa, na forma de um ataque pessoal. É muito importante você ficar inteirado nisso, porque a crítica, quando ela não é bem feita e é derivada do aspecto interno com a intenção de provocar dano, de humilhar e depreciar o outro por um destempero do indivíduo, ou seja, ele perdeu o seu controle, ele se descontrolou, ele começa a fazer uma crítica de público, achando que realmente é crítica e na verdade é um ataque. Ele pode ser processado por dano, por exemplo, à imagem pública de um indivíduo. E isso é previsto no Código Penal. Então, a calúnia, a injúria, a difamação são derivados justamente do ataque pessoal, que é uma deturpação do entendimento da crítica. Muitos acreditam que estão criticando e, na verdade, estão efetuando um ataque pessoal. Não confunda isso. Criticar é avaliar, é julgar. Portanto, tem que ser feito com isenção, tem que ser feito com equanimidade. Perfeito? Me acompanhe aqui. Muitas pessoas, claro, não gostam de ouvir a crítica, principalmente quando ela é mal feita, obviamente. Mas se ouvir o outro já é difícil, imagine quando o outro manifestar uma crítica. Claro, eu quero ouvir a crítica do outro com o objetivo de extrair o comportamento desejado. Como ouvir a crítica também é uma arte e também é uma técnica que pode ser aprendida. Observe esse aspecto importante sobre a crítica. Nós observamos então que criticar é avaliar os pontos fortes e os pontos fracos, como vimos. Criticar não é ofender, criticar não é falar mal, criticar não é depreciar. E os tipos de comportamento, nós observamos 3 tipos. O primeiro tipo é o agressivo, aquele que critica tudo e a todos. E o segundo tipo é o passivo, aquele que aceita tudo e a todos. Então, muitas vezes, dentro do ambiente profissional, aquele que tem um posicionamento agressivo, que já é do seu temperamento, já é de sua natureza, acredita que está sob o controle, está dominando o outro pelo seu ataque pessoal, pelo seu destempero, pela sua grosseria. Muitas vezes, essa pessoa tem um certo nível de hierarquia dentro da corporação. Por isso acredito que pode atacar e depreciar e humilhar as pessoas com liberdade. Ele pode estar sujeito também a um processo de assédio moral. Todas as vezes que você for grosseiro, que você manifestar um ataque pessoal achando que é crítica, você também pode ser processado por infâmia, por injúria, por calúnia e, se for o caso de uma pessoa que detém o poder, por assédio moral. Muitas empresas estão perdendo prestígio, tendo prejuízos financeiros em função desses assédios e muitos são os juízes que criaram a jurisprudência para proteger os subordinados de um chefe destemperado, por exemplo. Então, a hora de efetuar a crítica ao seu par no trabalho, seja da mesma hierarquia ou de outra hierarquia, tome cuidado. Faça uma crítica de verdade. E não se resuma a ataques pessoais como resultado de um destempero, de um momento em que você perdeu o controle. Então, se você for agressivo ou se você for passivo,
Procure entender que apontar o erro, o outro, o tempo todo, você é um cri-cri. E se você engolir o sapo o tempo todo, uma hora você não será mais respeitado dentro do teu ambiente de trabalho. Então, não seja o agressivo da vez e não seja o passivo da vez. Aquele que critica a todo mundo e a todos, para de ser ouvido. As pessoas não aguentam mais ouvir uma pessoa que só reclama, que só critica do ponto de vista sempre negativo. Na verdade, a pessoa que está efetuando ataques pessoais o tempo todo. Alguma coisa aconteceu com ele aqui dentro. Por isso ele manifesta isso o tempo todo para o ambiente. E aquele que é o Maria vai com as outras, o que aceita tudo, também não é respeitado, também sofre um dano na sua imagem profissional e, obviamente, perde prestígio profissional e pode, inclusive, perder o emprego. As pessoas muito passivas também perdem o emprego. Tanto o muito agressivo também quanto o muito passivo são sujeitos a serem substituídos no ambiente porque eles prejudicam o ambiente profissional. Me acompanhe nesse aspecto, que é o terceiro tipo de comportamento, que é o ideal, que é o assertivo. O que vem a ser o comportamento assertivo? A assertividade é uma palavra muito utilizada no ambiente profissional e está ligado à capacidade de você ser positivo perante a vida. Me acompanhe. A assertividade, ela origina-se de acero, ou seja, asserção, afirmação. O ato de tornar claro, de confirmar. Quando você é assertivo, você procura o fato e não a versão. Quando você é assertivo, você procura a verdade. A verdade. E muitas vezes essa verdade ela é construída pela percepção de todos, não só pela percepção de uma das partes. É muito importante também a equanimidade. Você procurar o aspecto positivo, o aspecto negativo e procurar equilibrar. Quando a pessoa é assertiva, ela está de verdade fazendo uma avaliação ou da obra, ou do comportamento, ou da atitude, fazendo uma avaliação do experimento científico, do trabalho artístico, uma avaliação que tende justamente à exaltação da qualidade dessa obra ou desse evento e também uma tentativa de colaborar para a melhoria na execução dessa obra. Então a crítica está desempenhando seu papel para realizar a evolução e a melhoria da unidade como um todo. O que seria das obras artísticas sem a crítica que as exaltasse? O que seriam das obras científicas sem a crítica que colaborasse com a sua melhoria, com o seu avanço? Muitos erros científicos seriam perpetuados se não existissem críticos inteligentes o suficientes para executá-los. Por isso, um aspecto fundamental na crítica é o conhecimento. Ninguém deve fazer uma crítica de arte se não sabe sobre o assunto. O mesmo se diz sobre os aspectos científicos. Então faça essa avaliação na própria vida. Você tem um conhecimento suficiente para efetuar uma crítica? Você realmente quer colaborar com a melhora através da sua crítica? Então são aspectos muito importantes para serem avaliados. Então a assertividade sempre vai procurar, dentro do caminho do bem, uma atitude positiva perante a vida. Ela facilita essa manifestação assertiva e promove também uma comunicação eficaz. Então é muito importante. Você deve colocar o foco na solução, resolver os problemas, avaliar para melhorar e não ficar procurando culpados e efetuar a famosa caças às bruxas. Mas veremos como criticar, as técnicas importantes de como criticar no próximo encontro.